Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Primeira parte, capítulo 2. Diodoro tomou a pedra nas mãos, ainda acocorado. Mal podia vê-la agora, pois a escuridão se acentuara, mas sentiu que era quente. Volveu-a nos dedos, e a pedra cintilou de uma forma curiosa, apagadamente, em muitas cores que refletiram as últimas luzes. Estava quente, provavelmente por ter ficado muito tempo nas mãos do menino. Mas o calor não diminuía, embora o ar estivesse esfriando rapidamente. Ao contrário, crescia de intensidade. O supersticioso Diodoro quis deixar cair a pedra, mas seria um gesto embaraçoso diante da criança. E Lucano, com a voz firme, sem servilismo, a voz de um patrício pelo nascimento, insistiu na pergunta: "Acha, senhor, que ele está aí e que ele me ouve?" "Quem?" perguntou Diodoro, com os olhos firmados na pedra. E paciente, Lucano respondeu: "O Deus desconhecido." Diodoro sabia tudo sobre o Deus desconhecido. Outrora, num templo grego, tinha-lhe feito sacrifícios, embora os gregos acreditassem que ele não desejava sacrifícios. Quem era aquele Deus que não tinha nome? Quais eram seus atributos? De que homens ele era o padroeiro? Não havia imagens dele em parte alguma. Poderia ser o rei dos judeus, do qual Diodoro tanto ouvira falar em Jerusalém, mas soubera que eles, os judeus, sacrificavam-lhe pombas e cordeiros em um festival a que chamavam Páscoa, na temporada da primavera. Os judeus chamavam-no Senhor e pareciam conhecê-lo muito bem. Com os olhos da mente, Diodoro podia ver o grande templo de mármore pálido e dourado que se erguia contra o céu azul pavão de Jerusalém. Lucano era grego, não judeu. Seria possível que os gregos tivessem ouvido falar no Deus judeu e, não sabendo seu nome, chamassem-no o desconhecido. Diodoro sacudiu a cabeça. Uma grande lua, como uma vasilha repleta de fogo macio, ia, agora, erguendo-se por trás das palmeiras. Encheu o pátio com uma torrente de raios cambiantes, e as sombras das palmeiras tombaram, bem recortadas, sobre as pedras brancas e as paredes alvas da casa. Insinuaram-se pela colunata, que começara a reluzir como se as colunas fossem feitas de mármore amarelo. O perfume do jasmim ergueu-se em ondas em torno do homem e do menino, e grilos cricrilaram na relva e entre as flores destituídas de seu colorido. Alhures, fora do alcance da visão, um animal de carapaça passou raspando pelas pedras. Diodoro recordou-se do nome que ouvira de um príncipezinho judeu, Adonai, e disse a Lucano: "Seu nome é Adonai?" "Ele não tem nome que os homens conheçam, senhor", replicou o menino. "Seja como for, creio lembrar-me de que esse nome significa Senhor", disse Diodoro abstraidamente. "É o Deus dos judeus." "Mas o Deus desconhecido é o Deus de todos os homens", falou Lucano animadamente. "Ele não é Deus apenas dos judeus, mas dos romanos e dos gregos, dos pagãos, dos escravos, dos césares e dos homens selvagens das florestas e das terras ainda desconhecidas." "Como sabes disso, criança?" indagou Diodoro com um ligeiro sorriso. Eu sei no meu coração. Ninguém me disse", falou Lucano com simplicidade. Diodoro ficou estranhamente comovido. Recordou-se de que os deuses dão às crianças de preferência a sua sabedoria,
pois elas não têm as mentes deformadas e torcidas pela vida. Um dia, disse Lucano, eu o encontrarei. Onde? Perguntou Diodoro, tentando ser indulgente. Mas Lucano erguera o rosto para o céu e seu perfil ficou banhado pela luz dourada do luar. Não sei onde, mas eu o encontrarei. Ouvirei a sua voz e o conhecerei. Ele está em toda parte, mas eu hei de conhecê-lo em particular, e ele falará comigo, não só na lua e no sol, nas florestas e nas pedras, nos pássaros e no vento, nas auroras e nos poentes. Eu servirei e darei a ele meu coração e minha vida. Havia júbilo na voz do menino, e de novo Diodoro sentia um frêmito de superstição. E rezaste para ele, pedindo por Rúbria? Perguntou. Lucano voltou o rosto para o homem e sorriu. Sim, senhor. Mas que nome lhe dás, menino, quando rezas? Lucano hesitou. Olhou firme para Diodoro como se suplicasse. Chamo-o pai, respondeu em voz baixa. Diodoro estava estupefato. Chamar de pai a qualquer um dos deuses era ridículo. Uma afronta dirigir-se aos deuses de forma tão particular, sendo o homem tão insignificante. Temia agora que a cólera divina viesse contra o objeto das preces do menino, Rúbria. Diodoro repreende Lucano, dizendo severamente: homem algum, nem mesmo os filhos dos deuses, jamais ousaram chamar pai a um deus. É ultrajante. É verdade que muitos deuses têm filhos e filhas através de homens e mulheres mortais, mas mesmo assim... Senhor, tu falas coleicamente, disse Lucano, não com voz de medo ou servilismo, mas com a voz arrependida de quem ofendeu sem o desejar e pede perdão. O Deus desconhecido não se zanga quando um de seus filhos chama o pai. Ele fica satisfeito. Mas como sabes isso, menino? Eu sei em meu coração. E assim, quando eu chamo pai e peço-lhe cure Rúbria, eu sei que ele ouve delicadamente e vai curá-la, porque ele a ama. Um Deus delicado? Que absurdo, pensa Diodoro. Os deuses zelavam por sua honra. Eram vingativos, distantes e poderosos. Deveria contar a Enéas para que castigasse o menino? Neste momento, a lua iluminou em cheio o rosto de Lucano, que se tornou radioso. Lucano dissera, ele a ama. Este Deus amava Rúbria? Mas os deuses não amavam os homens, apenas lhe pedindo sacrifícios e adorações. Os homens para eles não tinham valor. Ele a ama, que absurdo! E Diodoro se questiona, o que fazia ali a conversar com o filho de um infeliz liberto? E Diodoro, resoluto, se levanta e diz a Lucano, é tarde e eu te levarei até seus pais. Ficou espantado com suas palavras. O que significava aquele menino para ele? Que importava se ele encontrasse ou não o seu caminho, ou errasse pela escuridão até o amanhecer? Mas aquele era o filho de Íris, e imediatamente Diodoro desejou ver sua antiga companheira de brinquedos. Lucano, sorrindo timidamente, ofereceu a pedra a Diodoro para que o mesmo a colocasse junto ao travesseiro de Rúbria, pois que o Deus desconhecido estava nela. Diodoro, de início, viu muito mistério na pedra, mas ela já não lhe inspirava temor, e resolveu levá-la à menina, pois era uma bonita pedra e podia diverti-la. Lucano ofereceu a Diodoro uma pequena sacola para colocar a pedra e exalava dela um selvagem e intenso odor. E Lucano explicou serem ervas apanhadas no campo e indicou uma infusão com as mesmas em vinho quente. A dor de Rúbria iria passar. Não seriam venenosas? Inquire Diodoro.
Lucano o tranquiliza. Não, comi uma porção há algumas horas e minha dor de cabeça desapareceu. Diodoro estava intrigado. Levou a mão rude ao queixo de Lucano e ergueu-lhe a cabeça, a fim de estudar-lhe o rosto, meio a rir. O menino, porém, falara com autoridade. Dissera como se assim me tivessem indicado. Era possível que o próprio Apolo, que poderia possuir um rosto assim, uma testa assim límpida, tivesse instruído o menino diretamente. Não podia haver mal algum em fazer o que Lucano lhe sugeria, e Diodoro meteu a sacola em sua bolsa. Ela beberá a mistura à meia-noite, hora em que habitualmente acorda, prometeu. Tomou a mão de Lucano na sua, como faz um pai, e juntos caminharam através da meia-luz dourada, mantendo-se cuidadosamente no caminho de terra, receosos das cobras. Diodoro pensava, este não é um menino comum, mas um menino inteligente, desassombrado e pensador. Não há dúvida que está sendo preparado por Enéas para seguir-lhe os passos, como guarda-livros. De certa forma, aquilo contrariava Diodoro. O tribuno, então, questiona Lucano sobre os projetos para o futuro, quando fosse adulto. E, curiosamente, Lucano revela querer servir ao Deus desconhecido e também ser médico. Este era o seu caro desejo. E ele diz a Diodoro: posso servir melhor o homem como médico. Estive no porto e vi os homens doentes nos navios e os moribundos que vêm de toda parte do mundo. Rezei para poder ajudá-los. Conheço os filósofos e médicos da Grécia, li seus livros de remédios para os males dos homens, tanto mentais como físicos, muitos dos quais eles receberam dos egípcios. E visitei muitas vezes as casas dos médicos de Antioquia, e eles não me expulsaram. Antes, agradaram-me e explicaram-me muitas coisas. Estou aprendendo outras línguas, inclusive o egípcio e o aramaico, de forma a poder conversar com os sofredores em suas próprias línguas. Diodoro sentia-se vastamente espantado. Apertou a mão de Lucano e disse pensativamente: há uma grande escola de medicina em Alexandria, da qual ouvi falar muito. Irei para lá, falou Lucano simplesmente. Também eu, senhor, ouvi falar dela, pois os médicos de Antioquia referem-se àquela escola com reverência. Vai custar-me muito dinheiro, mas Deus proverá. Com que então? Temos um Deus que não só deixa de possuir um nome ou atributos compreensíveis, ou rosto ou forma, que está em toda parte simultaneamente, mas é também banqueiro. Disse Diodoro com um sorriso esquisito. Achas que ele exigirá juros também, meu filho? Com toda certeza, respondeu o menino com voz grave e cheia de segurança. Toda a minha vida e toda a minha devoção. E pensa Diodoro, se um homem lhe falasse assim, eu acreditaria louco. E Diodoro reflete o quanto é pouco compreensível o povo judeu e o quanto César Augusto era tolerante, pois também supersticioso, ordenando que os judeus recebessem algum reconhecimento, visando tornar menos difícil governá-los, devido ao sombrio ressentimento deles em relação aos romanos. E Diodoro intimamente se põe a rir, recordando um episódio em que, quando o jovem tribuno se oferecera para colocar uma estátua do Deus judeu no templo de Jerusalém, recebendo em contrapartida do grão sacerdote uma atitude de horror e imprecações, como se implorando a seu Deus que o fulminasse de morte. E Diodoro refletira em que erro teria incorrido. Como era possível que uma estátua de seu Deus em um templo romano ofendesse o grão sacerdote tanto assim? Porque a atitude de raspar a barba e rasgar as vestes, sim, aquilo confirmava sua tese de que os judeus eram realmente loucos.
Lucano, porém, era grego, não judeu, embora falasse em devotar sua vida ao Deus desconhecido, do mesmo modo que os judeus falavam em devotar as suas ao seu próprio Deus. Diodoro recordava-se como nas ruas de Jerusalém vira homens chamados rabis, seguidos de multidões humildes, que ouviam com ansiedade as suas palavras de sabedoria. Havia alguns com fama de milagreiros, e aquilo interessava Diodoro, que acreditava fervorosamente em milagres divinos, mas não acreditou naqueles homens porque quase sempre andavam descalços, andrajosos e eram desesperadamente pobres, apesar de seus olhos fulgurantes e de suas palavras estranhas e incompreensíveis. Andando em direção a Lucano, ele balançou a cabeça. Devias visitar o templo dos judeus em Antioquia, disse divertido. Eu o visito, senhor, respondeu serenamente Lucano. Sim, exclamou Diodoro, afastando um galho de arbusto espinhoso do menino, como teria feito com sua filha. E o Deus deles é o Deus desconhecido? Sim, senhor, estou certo de que é. Mas ele não ama todos os homens, ama apenas os judeus. Ele ama todos os homens, disse Lucano. Estás enganado, rapaz. Ofereci-me para colocar uma estátua dele no templo romano de Jerusalém, e a estátua foi recusada. Diodoro riu e continuou. Os judeus não fazem objeção a que entres em seu templo? Ah, agora recordo. Em Jerusalém, o templo tinha um lugar chamado Pátio dos Gentios, mas eles não podiam entrar no santuário interno dos judeus. Eu presto culto no Pátio dos Gentios, na sinagoga de Antioquia, disse Lucano. Que menino estranho, mas Diodoro começava a pensar na escola de medicina de Alexandria e disse: penso que o Deus desconhecido arranjou uma forma de poderes estudar medicina, Lucano. E riu de novo penosamente. Era homem justo, às vezes caridoso, mas, tal como os antigos romanos, prudente no que se referia a dinheiro, acreditando que 2 moedas de ouro deveriam voltar para o homem, acompanhadas de 2 outras. Tinham agora alcançado uma clareira diante dos jardins da casa de Enéas. Em meio a altas palmeiras, levantava-se, iluminada pela lua, a casa branca do guarda-livros, pequena, baixa e compacta. E ao aproximarem-se dela, veio ter com eles Íris, os cabelos soltos, o traje branco e simples. Lucano, és tu, querido? Sou eu, mãe, respondeu Lucano. E pensando nas palavras de Homero, filha dos deuses, divinamente alta e divinamente loura, diz Diodoro, meus cumprimentos, Íris. Era um cumprimento cheio de delicadeza, e por uma razão qualquer, os olhos de Íris arderam com as lágrimas ao se recordar de seu companheiro de infância. Fora um rapaz tão cândido e corajoso, tão verdadeiro e bom, tão honrado, tão cheio de afeição por ela. A moça não ouvira, a não ser de longe, desde muito tempo, e a partir do momento em que se casara com Enéas, ele mal tomara conhecimento de sua existência. Enéas apareceu no limiar da porta, e depois desceu os degraus. Vendo Diodoro, inclinou-se. Bem-vindo sejas ao nosso pobre lar, senhor, disse ele com a voz trêmula de um homem que se sente dominado. Isto não é uma casa pobre, falou Diodoro irritado. Aquela casa tinha sido dele, antes que a sua nova casa fosse construída, e ele não a considerava sem valor. Empurrou Lucano em direção de seu pai e disse em voz áspera: trouxe teu menino para casa. Estava em nosso jardim e poderia ser mordido por uma cobra ou por um escorpião depois que o sol desceu. Enéas era todo confusão. Ofendera Diodoro e a cólera dele voltava-se agora contra seu filho. Não te parece importante que tua mãe tenha estado aflita por tua causa?
pronta para ir procurar-te pela escuridão? Não te parece importante teres afrontado o nobre tribuno? Ele não me afrontou, interrompeu Diodoro. A pequena Rúbia é sua companheira de brinquedos. Encontrei-o no jardim, rezando embaixo das janelas dela, pois a menina está doente. Tenho motivo para lhe ser grato. Olhou para Íris e viu que ela começara a sorrir, em agradecido alívio. E falou ao trêmulo Enéas, lutando para manter um tom natural. Um menino bem pouco comum este teu, Enéas, e foi um privilégio conversar com ele. Hesitou. Tenho a garganta seca. Posso tomar um copo de vinho? Enéas estava estupefato e estonteado. Pôde apenas murmurar algo e fazer Diodoro entrar. Estava trêmulo. O tribuno trouxera o menino para casa, quando podia apenas tê-lo expulsado ou feito com que um escravo o trouxesse. Diodoro recuperara o bom humor. Agora observava a sala, e aqui e ali reconhecia o mobiliário, as mesas doadas por seu pai, quando de seu casamento com Íris. E olhou em particular para uma cadeira de ébano, marchetada, de marfim, uma das prediletas de seu pai, e também uma mesa de limoeiro precioso que pertencera a Antônia. Diodoro, satisfeito, com uma atitude natural de soldado, senta-se na cadeira de ébano. E Enéas de pé diante dele, incerto, formalmente vestido com comprido traje branco. Ele, o guarda-livros, parecia mais o patrício, com suas feições finas e face e cabeça estreitas, do que o franco tribuno sem cerimônia, metido em sua túnica ocasional, curta. Ora essa, pensou Diodoro, a pobre criatura até mesmo possui uma toga para usar no seio secreto da família. Não tenho vinho digno de vós, senhor, disse Enéas. Íris, porém, deslizou graciosamente para trás da cortina e trouxe uma bilha e 2 taças de prata, que Diodoro também reconheceu como de sua infância. Movendo-se como adorável estátua animada, colocou os copos na mesa de limoeiro e serviu o vinho. Não sou especialista em vinhos, graças aos deuses, disse Diodoro. Estendeu a mão para a taça e Íris deu-lhe, com seu sorriso inefável, pois Enéas ainda estava estonteado demais para ter movimentos voluntários. — Que é isso? Não vai beber comigo? Perguntou Diodoro com ênfase. Enéas agarrou a taça e algum vinho derramou-se sobre seus dedos trêmulos. Lucano, obedecendo a um leve gesto materno, inclinou-se diante de Diodoro e respeitosamente desejou-lhe boa noite. O tribuno deu um sorriso grave e o menino deixou a sala. Diodoro fez uma pequena libação aos deuses e Enéas, ainda muito pálido, também fez uma libação. O tribuno ficou a observar, enquanto o grego derramava mais vinho, seus lábios movendo-se reverentemente. — Ah, sim, disse Diodoro, o deus desconhecido. — É um costume grego, falou Enéas como quem se desculpa. — Excelente costume, disse Diodoro, e seu rosto altivo tornou-se quase afável. Voltou a cabeça e viu que Íris acompanhara o filho. Sentiu-se profundamente desapontado, mas, como um antigo romano, aprovou isso também. Diodoro interroga Enéas quanto às suas pretensões, quanto ao futuro do filho. Enéas, como era de se esperar, disse: — Eu tinha pensado, senhor, que ele seguiria a seu serviço. E Diodoro questiona, não conhecia ele o desejo do filho de ser médico? Enéas estava pálido. O filho certamente falara disso apenas à sua mãe. E diante da mudez de Enéas, Diodoro diz: — Vejo que sim. Bem, meu bom Enéas, então ele será um doutor. Tornou a hesitar melancolicamente.
Eu próprio o mandarei para a escola de medicina em Alexandria, quando tiver mais idade. Nesse meio tempo, ele tomará lições com um preceptor de Rúbria. Enéas chorava, estava grato, mas ainda incrédulo, e Diodoro volta a dizer: Vamos, vamos, homem! Não tenho filho meu, e esse é o rapaz que eu deveria ter tido. Será médico. Levanta-te, Enéas, não és escravo, e esqueceste que também tomaste tuas lições comigo? Ele sabia exatamente quais eram as pretensões de Enéas, e como ele considerava seu senhor um bárbaro, e a si próprio um filósofo exilado de um país que jamais vira, e sabia que mentalidade pequena, embora honesta, aquele homem possuía. Jamais chegaria Enéas a esquecer que fora um escravo? Diodoro olhava escarnecedoramente o homem vestido de branco que tinha a seus pés. Moveu-os, como que temeroso de que Enéas quisesse beijá-lo em seus extremos de maravilha e gratidão, e isso vindo do marido de Íris ser-lhe-ia insuportável. E agora começam a dialogar sobre filosofia, e Diodoro questiona sobre Filo. Diodoro sabia que, embora Enéas pudesse citar com exatidão alguns trechos de Platão e Aristóteles e em grego, era incapaz de qualquer compreensão sutil. Ainda assim, Diodoro ficou esperando. Filo, diz Enéas, deve ser um grande filósofo, com certeza. Diodoro então discorre sobre Filo, que era jovem e já havia recebido honrarias. Até o próprio César tem conversado muito com ele, e bem depressa Diodoro saberia se Filo seria merecedor ou não de consideração. E Diodoro agora discorre sobre Aristóteles. Gostava de suas definições. Era superior a Platão em vários aspectos, porque Platão, embora julgando-se um realista, ainda assim velava-se em misticismo. Enéas, para quem Platão era a própria essência da verdade revelada, apenas pestanejou. Lutava desesperadamente para seguir Diodoro, que não acreditava capaz de compreender absolutamente os filósofos gregos. Não conseguindo encontrar palavras, contentou-se em fazer solenes movimentos de afirmação com a cabeça. Diodoro suspirou. Percebia que Enéas não o estava seguindo, mas pelo menos a pobre criatura possuía um remoto conhecimento das palavras dos filósofos. O tribuno tornou a estender o corpo em sua cadeira. E Diodoro prossegue. Platão, embora herdasse de Sócrates, seu mestre, a maneira de definir termos, não tinha realmente consciência da sua verdadeira conotação. E Diodoro inflamava-se à proporção que desenvolvia o assunto. E continua. Não tinha consciência, mas tudo quanto escreveu e disse foi subjetivo. Aristóteles é o verdadeiro pai da lógica. O particular absoluto foi o único particular que ele reconheceu. Era completamente objetivo. Meditou por um momento, as sobrancelhas carregadas, e depois continuou. Platão foi um paradoxo. Exigindo precisão, tropeçou, finalmente no mar de suas generalidades. É interessante recordar que Aristóteles foi outrora um soldado, e um soldado sabe que há absolutos, tais como disciplina, honra, obediência, patriotismo e respeito pela autoridade. Evidentemente, há absolutos, confirmou Enéas complacente, em nome dos deuses, que viriam a ser absolutos. Os olhos ferozes de Diodoro reluziram quase amavelmente, voltando-se para o seu liberto. Bocejou, bebeu até a última gota de seu vinho e recomeçou. Também é interessante recordar que Aristóteles pertenceu à fraternidade médica de Esculápio. Isso me leva de novo a Lucano. Penso que ele será um filósofo, além de médico. Não lhe negues o acesso aos teus preciosos manuscritos, Enéas. Enéas esqueceu quem era por alguns momentos e disse com orgulho. Ele já tem esse acesso, eu lhe dou lições pessoalmente, senhor. Muito bem, disse Diodoro. Despedindo-se amavelmente de Enéas,
pôs-se solitário a caminho de sua casa. O coração lhe doía e ele recordava Íris. E refletia que, mesmo que desejasse comportar-se como os suínos imundos da moderna Roma, sabia que tal coisa estava além de suas possibilidades. Íris, antiga escrava, esposa de um liberto, não ousaria negar-se-lhe. Se ainda o recordasse com amor, ele não poderia violar tal amor. Além disso, tratava-se de uma virtuosa matrona. Olhara para ele naquela noite, com os olhos úmidos, e sorrira-lhe, como lhe seria impossível sorrir para o marido, sem dúvida. Diodoro pensava na criada de quarto de sua mãe com ternura reverente, o que era algo tão diferente de seu amor por Aurélia, que ele não poderia acusar-se de licenciosidade, mesmo em pensamento. Comparava Íris com Diana, também chamada de Artemis pelos gregos, filha de Júpiter e de Latona, que obteve de seu pai a graça de jamais se casar e foi feita rainha dos bosques. Sua ocupação principal era a caça. Diana, a inviolada, a eternamente pura. Olhou para a lua em sua profunda simplicidade, implorou a deusa que protegesse aquela grega que ele tinha amado e que ainda amava. Sentiu com aquilo algum conforto. Não se lembrou do menino, de Lucano, até o momento em que entrou em casa e encontrou Aurélia, tomada de ansiedade pouco comum nela. A pequena Rúbria havia acordado e gemia de dor, chamando pelo pai. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.